Meu amado irmão em Cristo Jesus, minha amada irmã, pessoa amiga, a paz do Senhor Jesus. Nós vamos agora dar continuidade ao comentário, à exposição da lição de número 3, cuja lição já comentamos a primeira parte, o primeiro tópico, e agora desejamos dar continuidade ao tema O Despertamento Renova o Altar. Apenas repetindo o texto áureo, então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Enquanto fizemos a exposição do primeiro tópico, nós enfatizamos a importância da renovação do altar, não somente para o povo de Israel, quando retornaram do cativeiro babilônico, mas também na vida de Elias, na vida do rei Ezequias e do povo de Judá, naqueles dias quando estavam renovando o culto a Deus, restaurando o culto a Deus, e assim encerramos o primeiro tópico. No segundo tópico, nós temos Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. É interessante observar que este assunto, inclusive o comentador da lição, já enfatizou no primeiro tópico. Na antiga aliança, o altar tinha um significado extraordinário na vida do adorador, na vida do crente hebreu, aquele que ia prestar culto a Deus. Nos dias em que nós vivemos, na nova aliança, nos dias que conhecemos como a dispensação da graça de Deus, estamos vivendo os dias do Novo Testamento. Nesse período, um altar de pedras, um altar de ouro, de prata, de qualquer um outro metal, de qualquer um outro material, não tem o mesmo significado que tinha para o povo judeu. Porque aqueles altares erigidos, erguidos, levantados ou construídos no período da antiga aliança, eles eram sombras, eles apontavam, era uma espécie de tipo que apontava para o seu cumprimento profético futuro, que na verdade já ocorreu com Cristo Jesus, o mais perfeito de todos os sacrifícios, que foi colocado em um grande altar chamado a Cruz do Calvário. Bem, é por isso que o segundo tópico da nossa lição afirma que Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus hoje, assim como o altar o era para os nossos irmãos hebreus na antiga dispensação. No tempo do Antigo Testamento, o altar era o ponto central do culto a Deus. Mas no Novo Testamento, o sacrifício de Jesus no Gólgota é o grande acontecimento para o qual o altar apontava profeticamente. Paulo escreveu à igreja em Corinto: primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo de número 3. Também, em 1 Coríntios, capítulo 2, e o versículo 2, o apóstolo Paulo escreveu: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Todas as coisas
subsistem por ele, conforme Colossenses 1:17. E o versículo 18, que é logo em seguida, diz: para que em tudo Jesus tenha a preeminência. É muito interessante observar que o apóstolo Pedro também se referiu ao assunto na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 7, dizendo: para vós, os que credes, é preciosa a pedra principal de esquina. Pedro estava se referindo a Jesus. Tudo isto porque Jesus, pela sua morte expiatória, ganhou a redenção para todo o mundo. E aqui queremos dar uma ênfase. Nós acreditamos, nós assembleianos, pentecostais clássicos, cremos na doutrina da Bíblia Sagrada, tão evidente e tão clara no Novo Testamento, que a expiação é ilimitada. Jesus morreu por todos. Isso é muito claro na Bíblia Sagrada, em João 3,16, em Efésios 1,7, aos Efésios 2,3, 13 a 16, na carta aos Romanos, capítulo 3, versículos 23 a 25, e em muitos outros textos. No primeiro subtópico do segundo tópico, temos a seguinte declaração: toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. O Pai Celestial, antes da fundação do mundo, planejou a obra redentora com o sacrifício de seu amado Filho Jesus. Na consumação dos séculos, conforme Gálatas 4:4, ele enviou seu Filho. Então o Pai participou diretamente do drama do Gólgota, pois ali nós estávamos sendo reconciliados com o Pai por meio do sacrifício de seu amado Filho Jesus, conforme 2 Coríntios 5:19. Cristo entregou-se a si mesmo em oferta e sacrifício. Aos Hebreus 9:14 nos prova isso, como também aos Efésios 5:2. Ele levou nossos pecados sobre o madeiro e padeceu para levar-nos a Deus. Tanto o profeta Isaías, como também o apóstolo Pedro, falam dessa verdade, enfatizam essa verdade. E a terceira pessoa da Trindade? Qual foi o seu papel? Bem, o papel do Espírito Santo na redenção foram basicamente dois. Primeiro, ele ajudou o Filho a vencer todos os obstáculos que se levantaram contra ele até chegar à cruz. Foi pelo Espírito Eterno que Jesus ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. E além disso, o Espírito Santo, depois de convencer o homem quanto ao pecado, quanto à justiça e quanto ao juízo, o Espírito Santo aplica a obra da redenção na vida do ser humano. Então, a Trindade Santa, a Triunidade Santa, tem uma participação ativa na redenção. O Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo aplicou na vida do ser humano. Aplica na vida do ser humano. O Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. Isso é despertamento. O Espírito Santo deseja fazer isso. Ele quer iluminar o entendimento dos homens para que saibamos a grandeza de seu poder sobre nós, que em Cristo foi manifestado quando o ressuscitou dentre os mortos. Por isso é que a carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 32, declara: depois de serdes iluminados, suportardes grande combate
de aflições. Mas lembre-se da expressão, depois de serdes iluminados. O Espírito Santo tem esse papel extraordinário. Mas além disso, o Espírito Santo revela, o Espírito Santo ensina, o Espírito Santo explica e o Espírito Santo penetra todas as coisas. Ele revela as grandezas de Deus, as grandezas do céu, nos dando a iluminação em nossa mente. Ele ensina as profundidades do vitupério da cruz, ele nos ensina o que Cristo suportou por nós, ele nos ensina a necessidade de estarmos cada vez mais íntimos do Senhor Jesus, mais próximos dele, compreendendo a grandeza, a extensão, a amplitude do sacrifício que Jesus executou em nosso favor. Ele também explica o significado da morte de Jesus na cruz, especialmente quando Jesus declara: está consumado. Tetelestai, tudo está consumado. Jesus estava fazendo uma declaração tão extraordinária que o Deus Pai declara amém ao estar consumado do Filho, e naquele exato momento o novo e vivo caminho foi aberto para Deus. É por isso que hoje temos esta comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E por último, o Espírito Santo penetra todas as coisas. Conforme 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, a luz da glória de Cristo, revelada na cruz, é uma luz que tudo manifesta. Quando esta luz ilumina o painel da nossa consciência, como aconteceu com o profeta Isaías, conforme descrito no capítulo 6 do seu livro, sentimos o grande peso dos nossos pecados e, pelo Espírito Santo, somos despertados e levados ao arrependimento. Glória a Deus por isso. O segundo tópico pode ser resumido assim, com as seguintes palavras: no Novo Testamento, Cristo tornou-se o centro da nossa comunhão com Deus através de sua morte expiatória, trazendo redenção a todos os homens. Não temos mais o altar como ponto central de culto a Deus, como no Antigo Testamento. Porém, o fato histórico descrito na Bíblia Sagrada, que tão claramente está detalhado em Esdras, no capítulo de número 3, versículos 2 a 5 e dos versículos 10 a 13, quando é descrito, é narrado que tudo se inicia pelo altar sendo restaurado, traz-nos uma grande lição espiritual para os dias de hoje. O altar, então, fala de culto a Deus, adoração, oferta a Deus, sacrifício a Deus, louvor a Deus e aproximação de Deus. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. O último tópico da nossa lição de hoje é o de número 3. Traz um alerta: cuidado com as imitações. Alguns dizem que nem todos os despertamentos de hoje têm as características que são mencionadas nesta lição. Concordamos plenamente. Já no tempo dos apóstolos havia alguns movimentos que realmente tinham alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, uma aparência de humildade, uma aparência de disciplina do corpo, mas não sendo de valor algum, senão para a satisfação da carne, conforme Paulo denuncia em Colossenses 2:23.
Também em nossos dias, é claro, o ouvinte, o internauta, o telespectador sabe disso. Em nossos dias aparecem movimentos que também são imitações baratas do verdadeiro avivamento, do verdadeiro despertamento espiritual. Muitos destes movimentos empregam técnicas avançadas de dominações psicológicas. Estes tais avivalistas, entre aspas, ou especialistas em shows, eles sabem com suas técnicas como dominar auditórios e podem muitas vezes fazer o público rir à vontade, chorar, jubilar, pular, bater palmas, cair, ficar anestesiados, rodopiar e fazer uma série de outros movimentos. E por causa do forte teor emocional, as pessoas pensam que aquilo é tudo. As pessoas pensam que aquilo alimenta espiritualmente. Mas eu lembro-me de uma pergunta que o próprio Deus faz em Jeremias, no capítulo de número 22. O que tem a palha com o trigo? O que tem a palha com o trigo? A palha parece com trigo, mas não é trigo. Tem aparência de trigo, mas não é trigo. Faz volume como trigo, mas não é o trigo. É até vendida ou oferecida como trigo, mas não é o trigo, porque não alimenta, não contém a verdadeira substância necessária para a sobrevivência. Assim são tais movimentos que apenas enganam por meio do emocionalismo, quando na verdade a maioria deles não trazem a essência da palavra de Deus. Alguns, infelizmente, estão até imitando o batismo com o Espírito Santo, ensinando o povo a falar línguas de qualquer maneira. São, porém, experiências sem nenhum poder e sem a menor consistência espiritual. Há igrejas que, na atualidade, sentem-se ou pensam que são obrigadas a provocar tais movimentos para poder agradar o povo. E em tais movimentos, muitas vezes, o que se sobressai são aplausos humanos, gritos, assobios, comportamentos indevidos e, às vezes, até mesmo algumas atitudes anticristãs. Já se tem notícia de que acontecem em tais movimentos. Esse tipo de imitação pode fazer com que a glória de Deus se afaste. Deus não aprova fogo estranho sobre o seu altar. Quando alguém ofereceu fogo estranho no altar de Deus, houve imediata reprovação divina e aquelas pessoas pereceram. Todo movimento feito sem que o Espírito Santo esteja na direção não pode prosperar. É como uma tartaruga deitada de costas, ou seja, ela movimenta os pés, mas fica no mesmo lugar. Mantenhamos o Espírito Santo na direção. Então veremos cumprir-se a palavra que diz: vão indo de força em força, no Salmo 84 e o versículo 7. E ainda declara: e cada um deles aparece em Sião diante de Deus. Que o eterno Deus nos ajude e que esses 3 tópicos dessa lição, que aparentemente é tão simples, porém tão rica de ensinamentos para a nossa vida cristã. O despertamento renova o altar.
Que Deus abençoe você e a mim. Que Deus abençoe a sua igreja em toda parte e que todos os cristãos reconheçam que o altar espiritual renovado, restaurado, é uma necessidade. E o altar espiritual é a nossa devoção, é o nosso compromisso com Deus, é o nosso culto, é a nossa oferta, é o nosso sacrifício. E o Senhor espera que o nosso corpo seja oferecido a Ele como um culto vivo, como um culto agradável, como um culto que preenche os requisitos da palavra e da vontade de Deus. Fique na paz do Senhor e até a lição 4, quando traremos uma nova exposição, se assim Deus nos permitir. A paz do Senhor Jesus.